E se eu te dissesse que uma denúncia de estupro feita por uma influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores contra um ex-BBB teve um desfecho totalmente inesperado anos depois? Pois é, em 2019, Vitória Castro publicou um vídeo nas redes sociais relatando um episódio que, segundo ela, aconteceu durante uma viagem de cruzeiro. Ele tava sem camisa e tava de bermuda e, ele tava provocando, sabe? Assim, abaixando a bermuda, quase mostrando. Na época ela não revelou o nome, mas logo surgiram especulações e o nome de Antônio Rafas que veio à tona. A internet entrou em colapso, né? A reputação do ex-participante do reality show ficou por um fio e todo mundo esperava que a justiça desse uma resposta rápida. Só que o tempo passou e o que parecia um caso de abuso acabou ganhando uma repercussão diferente. No final das contas, foi a influenciadora que acabou condenada. Como assim? O que aconteceu naquela cabine de cruzeiro, né? E por que a justiça considerou a acusação falsa, né? Isso também é um caso muito raro de acontecer, né? Usou o sistema contra o sistema, eu diria. Porra, foi genial. Vamos entender os detalhes desse caso no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Bom, brigas e desentendimentos entre famosos são bem comum, né? Mas quando surgem acusações criminais, a situação acaba ficando bem mais séria. Isso porque uma denúncia, né, pode colocar fim à carreira de uma pessoa pública de forma repentina. E foi o caso da acusação feita aí por Vitória Castro, uma influenciadora aí com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, contra o ex-BBB Antônio Rafasky, envolvendo ali uma denúncia de estupro. O caso: a acusação de Vitória contra Antônio aconteceu em 2019, quando a influenciadora decidiu postar um vídeo no YouTube fazendo a acusação contra um ex-BBB. Esse cara, ele é um ex-BBB e ele não tem um histórico muito legal. Tem um youtuber que tava lá no navio que eu fiz amizade com ele. E ele tem uma irmã, e essa irmã dele tem uma amiga que já foi abusada pelo mesmo cara, enfim. É isso. De acordo com ela, os dois teriam ido a uma viagem de cruzeiro promovida por uma marca de acessórios. A moça contou que num determinado momento da viagem, ela e o seu colega foram para sua cabine. A Vitória dá a entender que quando eles iam entrar, estava tendo um ato coito lá dentro, né, se é que vocês me entendem. E por isso, né, um cara da cabine ao lado chamou ela e o seu amigo para ficar lá naquela cabine dele ali, enquanto eles não conseguiam entrar na outra, na deles, né? Vocês entenderam? Bom, vale dizer que nesse vídeo ela não cita o nome. Um dos meninos tava na cama com uma outra garota, e aí eu fiquei, putz, aí eu fechei a porta e o outro menino que tava na cabine comigo também, ele tava ali no corredor. A gente ficou, vamos ficar na cabine do lado, porque o menino tava na cabine do lado, ele tava na porta. Aí ele falou, vem pra cá e tal. O tal cara da cabine, então, estaria de bermuda e sem camisa. E teria feito, então, umas gracinhas ali enquanto ela e o seu amigo estavam lá. Ele tava sem camisa e tava de bermuda. E, ele tava provocando, sabe? Assim, abaixando a bermuda, quase mostrando. Ele teria demonstrado interesse nela, fazendo com que o colega, então, de cabine dela deixasse o local, né? Deixasse os dois ali a sós. Só que, de acordo com Vitória, ela não deu moral pro cara e só entendeu o que estava rolando ali quando perguntou o motivo do colega ter saído da cabine, né? E com ele respondendo, então, que tinha percebido o clima, né? Ela não tinha percebido o clima, né? Muito inocente ela, né? Eu e o cara, sabe? Eu fui perguntar pra ele por que ele tinha saído. Depois que rolou tudo, ele falou que tava sentindo um clima entre a gente. Só que, ficou só se for um clima da parte do cara. Exato. Bom, com isso, as investidas continuaram, apesar de Vitória contar ter negado todas, até que num momento o cara, então, que no caso seria o Antônio, acabou a beijando. Aí eu tava deitada assim, ele ficou com as mãos assim em mim, em volta, e ele ficou chegando muito perto assim do meu rosto, sabe? E aí eu olhava assim e eu virava ele, por que você tá virando o rosto? Aí eu não posso. Mais perto, e por fim ele me beijou. E depois, eu só lembro assim da cena da gente em pé,
porque ele começou a me beijar, assim, beijar meu pescoço. E aí teve uma hora que ele, tipo, ficou pelado, sabe? E ele pegou a minha mão e, enfim. A influenciadora contou então que depois de muito insistir, o ex-BBB teria então a liberado. Tipo, sabe? Eu continuei insistindo, falando, não, para, sai, deixa eu ir embora. E por fim teve uma hora que ele deixou, ele ficou tipo, ai, sério? Eu, sim, quero ir embora. Ela então saiu pelo corredor do Cruzeiro e ligou pedindo ajuda da sua assessora, que falou ali no vídeo também. A Vitória ainda contou ter feito o vídeo por não ter conseguido denunciar e que queria alertar e talvez conseguir justiça de alguma maneira. Tô gravando esse vídeo porque eu não consegui denunciar, eu queria usar a influência que eu tenho pra, sei lá, alertar algumas garotas. E quem sabe conseguir justiça. O vídeo todo tinha cerca de 17 minutos e, obviamente, a acusação acabou causando um grande rebuliço nas redes sociais, né? E muita gente se perguntou quem que era a pessoa que, já que a princípio, né, ela não tinha dito o nome de ninguém. A Vitória só contou que tinha sido um ex-BBB e que não tinha boa fama. A repercussão. A Vitória disse que estava tendo um acompanhamento psicológico na época e que a empresa responsável pela viagem também estava ajudando. A princípio, Rafael Lix foi um dos acusados aí nas redes sociais, mas Vitória disse que não tinha sido ele. A dúvida de quem era o cara na cabine acabou pegando todo mundo, né, que ouviu o caso. Afinal de contas, né, estupro não é uma coisa ali que pode ser ouvida e ignorada. Mas além de Rafael, outro ex-BBB, o Antônio Raffaski, ele logo postou um vídeo sobre o assunto, né, ali nas suas redes sociais, já que ele também recebeu mensagens de pessoas dizendo que ele poderia então ser o tal cara. O Antônio disse no seu vídeo que estava com a consciência limpa e que já tinha tomado ali as devidas medidas judiciais sobre o caso. Para quem me acompanha e para os meus amigos e amigas, é que eu estou com a minha consciência totalmente tranquila e que todas as medidas cabíveis dentro da lei já estão sendo tomadas. Então é isso, gente, só vim aqui dar um oi. Vale lembrar também que já naquela época muita gente achou essa história da Vitória meio estranha, meio mal contada, né? E não acreditaram muito no que ela estava dizendo. Muito disso porque ela não pareceu muito convincente em seu vídeo. Mas enfim, né, cara, também não tem como a gente tirar só a conclusão por aí. Bom, as autoridades então iriam fazer o papel delas, né, de investigar e entender quem estava certo e quem estava errado. E a decisão saiu recentemente com um desfecho que é difícil de acreditar. Difícil. A decisão. Bom, podemos ver que rolou bastante coisa, né? Bastante análise sobre essa acusação, investigações, enfim, já que ela foi feita em 2019 e só saiu uma decisão alguns meses atrás. Mas no final, o veredito foi que o Antônio, então, era inocente e quem corria risco de prisão, na verdade, era então Vitória. Olha isso, cara, que reviravolta, hein? Que plot twist, não é? Bom, depois de anos de investigação, o Tribunal de Justiça de São Paulo percebeu que a acusação era infundada e tomou a decisão de que ela era então falsa. Essa decisão veio em agosto de 2024 e o caso sobre a acusação foi arquivado. Mesmo assim, Vitória seguiu utilizando as redes sociais para acusar Antônio. De acordo aí com as autoridades, a acusação de Vitória Castro alcançou um nível muito alto de exposição e de possível dano à reputação do Antônio Raffaski e a continuidade das acusações nas redes sociais, mesmo após o arquivamento do caso, acabou ajudando na decisão jurídica. Na verdade, até fez com que a sua pena fosse triplicada com base ali nos artigos do Código Penal. Bom, por isso, então, ela foi condenada por caluniar o Antônio Raffaski, que significa, então, cerca de 1 ano e 6 meses de detenção. Vitória chegou a entrar com recurso sobre a acusação, mas foi negada. Só que calma, né? Ela não vai ser presa. A pena de 1 ano e 6 meses foi convertida para medidas restritivas de direitos, incluindo a prestação de serviços à comunidade, além de pagamento de multa. O advogado de Antônio confirmou para a revista Quem a decisão que foi divulgada no dia 17 de abril de 2025. Até o momento, nem Vitória nem o Antônio falaram nada sobre essa decisão. Pelo menos eu não encontrei, tá? Se tiver alguma coisa aqui até esse vídeo sair, a gente coloca. Outras acusações.
O Antônio parece ter um problema com relação a esse tipo de acusação, já que aparentemente ele também foi acusado por outras mulheres em 2021 e 2022 também. Mas, ao que parece, esses casos não teriam dado em nada também, né, sendo um dos casos com uma modelo que ele teria mostrado até conversas para provar que os dois tinham um relacionamento e que não era nada do que a mulher estava falando, não tinha acontecido nada, né? Enfim, cara, é melhor, né, esse daí ficar esperto com essas minas que ele se relaciona. Inclusive, cara, teve um caso que aconteceu com um amigo meu aqui da minha cidade. Eu vou até contar brevemente esse caso pra vocês. Não sei se tiverem interesse, de repente eu faço um vídeo com ele, cara, porque vale a pena, né, a gente contar esse tipo de acusação que o homem sofre, cara. Ele ficou com uma menina e essa menina ele ficou com ela no final. Assim, um caso conheceu ali, eu acho que num aplicativo e tal, e ficou, e aquele negócio de início de relacionamento, ele ficou ali, acredito que mais de um mês com ela, se relacionando, ficando com ela, indo lá, né, e tchaca-tchaca na buchaca, e treinando com ela, aquela coisa, né, aquela coisa de jovem dinâmico, né, ficou ali mais de um mês. E aí, esse amigo meu, ele contou que o pai dela ficou sabendo, porque o pai dela não sabia desse rolo dos dois. E aí, cara, o pai dela armou contra ele. Começou, o pai dela fez a cabeça da filha de acusar esse meu amigo de estupro. Olha isso, cara. Isso aí aconteceu, eu sou testemunha disso. E aí processou, inclusive, esse meu amigo aí. Esse meu amigo era Uber, então começou a rolar ali em grupos, esse cara aqui é estuprador, tal. Olha isso, cara, esse meu amigo, vocês têm noção disso? Por uma falsa acusação de estupro, porque ele tinha tudo, inclusive na defesa dele, ele mostrou todos os prints de que ele tinha relacionamento com ela, de que ele era consentido tudo, tinha várias fotos dos dois treinando, coisa de casalzinho mesmo, né? E aí vem essa acusação de estupro rolando nos grupos aí de Uber e tal, de que ele tinha estuprado ela. Olha só o perigo, né, cara? Imagina ele tá ali com uma viagem, carregando um passageiro, e o passageiro vê, esse aqui não foi o cara que estuprou a menina e tal, e aí vai lá e mata o cara, e agride ele, sabe? Olha o transtorno e o perigo que pode acontecer numa falsa acusação de estupro, cara. Então, assim, esse exemplo, né, desse caso, eu acho que acaba também servindo como de certa forma, uma jurisprudência até para poder punir quem acusa falsamente de estupro, cara, porque isso prejudica e muito a luta de mulheres que realmente são abusadas, que realmente são estupradas, né? Então, assim, para mim, esse tipo de acusação falsa de estupro, se provada, a mulher tem que se fuder igual o cara, se o cara for condenado, no caso, né? Então, assim, é prisão, é multa altíssima, porque isso aí não é brincadeira, cara. Você acaba com a vida de um cara com um negócio desse, entendeu? E hoje, basicamente, basta a palavra da mulher. Eu não estou dizendo que não existe abuso, estupro, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você também tem que averiguar o que está acontecendo, porque existe sim muitas falsas acusações de estupro. Inclusive, essa que eu estou contando para vocês, que aconteceu com um amigo meu próximo. O rapaz treina comigo, cara. A gente pode trazer aqui, fazer uma conversa com ele contar todo esse caso para vocês, cara. Então, assim, existe, tá? Senhores, agora recado pros senhores aí que me acompanham, fiquem espertos, tá? Fiquem espertos. Começou a se relacionar com a menina, tá legalzinho, pá, curtindo e chumba, entendeu? Cara, junta, pode parecer bizarro isso, né? Mas junta um monte de coisa que você conseguir. Junta, print de conversa, mostrando que é tudo consentido, vídeo, foto. Porque se algum dia ela te acusar, você fala, não, tá tudo aqui, era consentido a relação. E mesmo assim, você ainda pode se fuder muito, cara. Então, assim, provado que é mentira, cara, já passou da hora de, se for provado que a acusação é falsa, a mulher tem que se fuder muito também. Tem que se fuder muito, porque isso sim prejudica aí a acusações verdadeiras de abuso e de estupro, não é? Enfim, comenta aqui o que você acha desse caso, até o próximo vídeo. Tchau!